Bancários de todo o país estão em campanha salarial. Mesmo com lucros maiores e sempre crescentes, bancos propõem diminuir a PLR, distribuindo uma fatia menor dos seus lucros bilionários. Para falar com a gente sobre a campanha unificada dos bancários, nós conversamos agora com Érica de Oliveira, que é secretária de formação do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Olá, Érica, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Cosmo. Olá, Ana Rosa. Um prazer falar com vocês. Maravilha, o prazer é todo nosso. E, Érica, que semanas no plural assim, porque esta campanha dos bancários, campanha unificada, ela vem se arrastando e, ao que tudo indica, os banqueiros não querem liberar a mão aí para os trabalhadores. É isso mesmo? Fala para a gente, em que está as negociações dos bancários. Realmente, olha, só para avisar para vocês terem uma ideia, nós entregamos a minuta, a pauta de reivindicações da categoria no dia 15 de junho. E até o momento a gente ainda não teve uma resposta satisfatória. Eles estão há 2 meses com a nossa pauta. Essa semana, inclusive, reuniões presenciais diárias para tentar resolver a questão. E eles não querem sequer repor a inflação do período, né, para a categoria bancária. Então, a gente está aí na luta e espera resolver isso até o dia 31, já que dia 1º de setembro é o prazo fatal, né, da data base da categoria. E trazendo um dado aqui, só para esclarecer para as pessoas que nos acompanham, né, Érica, os lucros só dos quatro principais bancos aqui do Brasil foi de 90 bilhões. A gente está falando uma cifra de bilhões, a gente sempre repete porque para as pessoas terem uma dimensão, 90 bilhões. E no final das contas, é isso que você está falando, eles estão tentando não repor a inflação, que, digamos, é o mínimo aí para o trabalhador e para a trabalhadora não ter prejuízo nas suas contas. E sobre a PLR, como que está essa negociação? Olha, a primeira proposta econômica que eles fizeram para nós era a cobertura de 65% do INPC do período, que está projetado, né, já que o mês ainda não fechou, em 8,88. Então, o que eles estão propondo até o momento é de colocar 65% sobre todas as verbas, 100% do INPC sobre a PLR, porém, tem uma pegadinha, que existem bancos que eles possuem programas próprios de remuneração e eles querem descontar esse valor dos programas próprios da parcela adicional da PLR. E o Comando Nacional dos Bancários já sinalizou que não topa fazer esse tipo de coisa. A inflação eles também propõem cobrir os tickets de refeição e alimentação também com 100% do INPC, só que o Comando Nacional tem insistido muito que a inflação dos alimentos está muito superior ao que é registrado pelo INPC, então tem uma tentativa, um esforço grande na mesa de aumentar esses valores, já que esse é um grande pedido da categoria, né? Já que toda a minuta ela é baseada nos desejos, nos anseios e numa consulta muito grande que a gente faz com bancários do país inteiro, e todos eles apontaram que é necessário, no mínimo, a reposição da inflação. Todo mundo quer aumento real, quer valorização na PLR e quer um VA e um VR maior por conta desse problema da inflação dos alimentos que sai no noticiário todos os dias, né? E quem vai ao mercado e quem come no restaurante sabe exatamente do que está falando. Érica, a gente estava falando com a nossa convidada, a professora Aldaísa Esposato, agora há pouco, professora pesquisadora em políticas sociais da PUC, estava falando do preço da cesta básica na capital paulista, de mais de R$700, o salário mínimo um pouco mais de R$1.200. O trabalhador gasta, quem ganha um salário mínimo, mais de 50% só em alimentação. Agora vamos trazer essa discussão para os bancários. Lucros exorbitantes, crescentes, a Ana Rosa muito bem lembrou aqui. Quando vai para a mesa de negociação, qual é a explicação dada pelos banqueiros? Porque não querem repor a inflação, não querem discutir PLR, não querem discutir as cláusulas econômicas essenciais e também essa questão do trabalho em home office. Como é que está tudo isso? Qual é a justificativa dos banqueiros, Érica? Todas as vezes que se fala em percentuais, eles vêm trazer valores absolutos. Tipo, se eu reajustar tantos por cento, vai crescer em tantos bilhões a minha despesa com folha de pagamento. Só que assim, os argumentos deles, eles não param em pé, porque os negociadores do Comando Nacional, eles estão muito balizados, né? Com dados do Diese, o balanço dos bancos é muito estudado. E só para vocês terem uma ideia, somente com tarifa, a gente não está nem falando de intermediação financeira, somente com tarifa os bancos cobrem as suas folhas de pagamento em mais de 138%, o dado mais recente que a gente tem. Então, assim, não tem justificativa
razoável, né? Aí eles falam de concorrência de mercado, eles têm falado muito sobre o debate das fintechs e tudo mais, que essa parte também do mercado financeiro é bastante desregulada, se a gente for parar para pensar na regulação dos bancos, né? Eles também reclamaram bastante nas últimas rodadas de negociação sobre a tal do aumento da CSLL, né? Que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, assim, eles vêm trazendo esses dados para... Desculpa a palavra, para chorar miséria, né? Mas, enfim, os bancários todos cumpriram suas metas, o grau de adoecimento da categoria também tem dados que comprovem isso, são bastante grandes. Nos anos 80 até os anos 90 tinha muito a questão de Ler-Dort, mas a partir do final dos anos 90, a onda de adoecimento mental na categoria é uma coisa fora do normal, né? Doenças de ordem emocional, muitos afastamentos, muitas vezes com B91 comprovado, né? Que é o acidente de trabalho mesmo, a pessoa adoece por conta do trabalho e o INSS acaba comprovando isso. Então, assim, são N motivos para o aumento do lucro deles e não tem justificativa para eles ficarem demorando tanto, né? Porque a categoria, a gente tem dito bastante isso para eles na mesa, inclusive. Os bancários estão impacientes e muito frustrados, né? Porque trabalharam durante todo o período, seguraram a peteca durante a pandemia, desde o primeiro minuto o bancário foi considerado serviço essencial, a agência bancária não fechava nem nos feriados, nos mega feriados que faziam, então todo mundo trabalhou, deu sua parte e nada mais justo que o retorno venha agora, né? Já que a nossa última campanha nacional foi em 2020 e agora a gente volta para debater esses temas em 2022, já que o restante do período foi só debatendo questões da pandemia mesmo, né? Mas é isso, a gente não tem justificativa. Respondendo objetivamente, não há justificativa para o chororô dos banqueiros nesse momento. E os números comprovam outras coisas. Exatamente. Érica, a gente está falando das questões econômicas muito latentes, muito importantes, mas eu queria que você também pudesse falar um pouco sobre as condições de trabalho. A gente tem aí, depois da pandemia, durante a pandemia e depois, você já bem colocou, uma condição especial de trabalho aí da categoria. Temos uma discussão de teletrabalho, por exemplo, o trabalho home office, ou até mesmo recentemente teve esse caso de assédio que tomou a comunicação, a mídia do presidente da Caixa. Como tudo isso tem sido discutido? Eu sei que vocês trabalham sobre mesas temáticas, né, de debate. Queria que você falasse um pouco como tem sido essa discussão, para além da econômica também, sobre as condições de trabalho. Excelente pergunta. A categoria bancária, nós, inclusive, quando a gente vai discutir os temas da categoria em campanha salarial, a gente não chama nem de campanha salarial, a gente chama de campanha nacional, porque a gente aborda todos esses temas. Além das questões econômicas, obviamente, que são importantes, a gente debate segurança bancária, saúde e condições de trabalho, igualdade de oportunidades. E aí, como você mesma falou, nós temos mesas temáticas que debatem todas essas coisas ao longo do ano, mas no momento da campanha salarial, da campanha nacional, a gente intensifica esses debates. Então, vamos lá, falando primeiramente do teletrabalho. Ao final da campanha nacional de 2020, alguns bancos, a gente teve um processo com alguns bancos de convencionar, de criar convenções específicas sobre o teletrabalho. Alguns bancos avançaram, outros não. O esforço do Comando Nacional é que a gente coloque na Convenção Coletiva de Trabalho pelo menos uma cláusula, guarda-chuva, né, que a gente chama, para depois, se for o caso, debater banco a banco. E que nessa cláusula tem as condições mínimas, né, de respeito à jornada, que o banco forneça os equipamentos, que tenha ajuda de custo, que tenha respeito à desconexão. Me parece, eles sinalizaram que eles topam, inclusive, fazer essa cláusula que seria inédita. Na Convenção Coletiva de 2020 ela não existe, mas que eles topariam clausular, que a gente chama agora em 2022. Isso para o teletrabalho. Então, tem possibilidade de avanço. Vamos ver como é que vai ser a proposta global final deles. Você estava falando da mesa de igualdade de oportunidades e do escândalo das denúncias de assédio sexual na Caixa Econômica Federal, né? Na mesa de negociação que debateu este tema, tem também um princípio de avanço. Nós também já temos um programa de resolução de conflitos, que eles chamam. Nós chamamos de combate ao assédio moral. Esse programa ele já existe, mas ele precisa ser aprimorado. Ele também tem banco que topa assinar, tem banco que não topa, mas a maioria já topou. Ele já existe, já tem alguns anos, ele é bastante robusto, né? Mas ele precisa de melhorias. E o Comando Nacional tem batido nessas novas melhorias em 4 pilares, né? Punição ao agressor, proteção da vítima,
treinamento e ele precisa ser bipartite. Não adianta só o bancário ir lá denunciar para o banco ou só para o sindicato. Nós temos que ter conhecimento de todas as denúncias, seja de qual canal que elas venham, e que as partes possam interferir com base nessas premissas anteriores que eu te falei. Então, o debate foi bastante... Quando teve essa mesa de negociação específica, lá no começo da campanha, estava muito recente a história, estava saindo denúncia quase que diariamente na mídia, então isso acabou, de uma certa maneira, tomando conta desta mesa específica. Também tem possibilidade de avanço, mas a proposta de redação final, até o momento, ainda não chegou, que a gente espera que venha também e que seja satisfatória, que todo mundo tope, né, obviamente. Érica, você tocou num ponto na tua fala anterior sobre o nível de adoecimento dos bancários em todo o Brasil. E me chamou a atenção essa questão de outras doenças que surgiram ao longo, antes da pandemia, e se intensificou depois com a pandemia, que é a questão da síndrome de burnout. Muitos bancários em todo o Brasil hoje vêm sofrendo de síndrome de burnout. E do outro lado, dos banqueiros, dos grandes conglomerados financeiros do país, não existe essa preocupação de trabalhar a saúde mental dos trabalhadores. Em cima disso, a questão do assédio moral no que diz respeito ao trabalhador bancário, que ele é atendente, ele é vendedor, ele é consultor de finanças, ele é tudo ao mesmo tempo e não é remunerado para tanto. Como que o sindicato enxerga essa questão? Como vocês estão trabalhando essa questão pensando no bem-estar e na saúde mental dos trabalhadores bancários, Érica? Para além do acúmulo de trabalho que você já citou aí, a categoria adoece muito por conta da cobrança excessiva e abusiva de metas. Uma vez um gerente disse para mim que bancário não tem retrovisor. Não importa se você bateu 120% da sua meta no mês anterior, se você não fez a sua meta no mês seguinte, você corre sérios riscos. Inclusive, infelizmente, existem bancos que eles fazem medição a cada 3 meses. Se em 3 meses você não performou do jeito que ele espera, ele te desliga. Então, você viver com essa espada na sua cabeça acaba gerando um estresse absurdo e os bancários boa parte deles acabam adoecendo por conta disso. Além do burnout, do esgotamento, N outras doenças de ordem emocional, síndrome do pânico, muita depressão. Isso são os casos que a gente sabe que são registrados, que tem registro no INSS, que a gente consegue acompanhar. A quantidade de bancários que se automedica e que não se afasta também é gigantesca. Então, os dados que a gente tem, embora sejam alarmantes, eles são subnotificados, porque tem muito bancário doente trabalhando. Com medo de perder o emprego, ele acaba se automedicando ou não respeitando os afastamentos médicos, e muitas vezes, quando ele explode, ele já está numa situação, muitas vezes, quase irreversível, infelizmente. É muito triste ver o grau de adoecimento na categoria bancária por conta desse tipo de pressão no trabalho, que os banqueiros negam. Eles dizem que o mundo está doente, que a sociedade está doente, que os bancos não têm nada a ver com isso. E tem, a gente sabe que tem. Com Érica de Oliveira, que é secretária de formação no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Érica, muito obrigada pela sua participação. A gente segue acompanhando o Database, como você bem anunciou, 1º de setembro, e vamos acompanhar o desenrolar dessas negociações. Muito obrigada. A gente agradece o espaço, estamos bem ansiosos e se a gente puder mandar um recado para os banqueiros, bora resolver essa campanha, gente. Perfeito. Maravilhoso. Érica, obrigado, viu? Boa sorte para vocês aí na campanha salarial. Abraço. Obrigada, pessoal. Abraço.